problema que vamos resolver agora, ele é mais relevante do que parece à primeira vista. Isso porque existem muitas situações nas quais acabamos recaindo nesse tipo de problema. Que situação é essa? É quando uma partícula se encontra numa posição de equilíbrio e quando ela se desloca em pontos ou em regiões tais que ela não se afaste muito da posição de equilíbrio. Nesse caso, estamos falando de pequenas oscilações, uma vez que a partícula executará um movimento oscilatório. Nesses casos, nós recaímos sempre no problema do movimento harmônico simples. É claro que nós podemos falar do movimento harmônico simples, tanto no nível clássico, já o fizemos, e agora vamos falar do movimento harmônico simples na física quântica. Para a gente entender a questão das pequenas oscilações, vamos imaginar que a energia potencial de uma partícula de massa m tenha esta forma aqui. Como se vê, este potencial exibe um ponto de mínimo, que é x igual a x0. Ora, por ser um ponto de mínima, nós podemos escrever que U de x para x igual a x0 é igual a U0, de forma que U0 é a energia potencial naquele ponto de mínimo. Ora, se este é um ponto de mínimo, isso significa que esse é um ponto de equilíbrio estável. Isso quer dizer que a força nesse ponto, f de x, que é igual a menos du dx, para x igual a x0, essa força é igual a zero. Isto porque a condição de mínimo para esta função é justamente du dx para x igual a x0 igual a zero, ou seja, a derivada da função se anula no ponto de mínimo, e mais d2u de x2, a derivada segunda, né, para x igual a x0, essa derivada segunda é obrigatoriamente positiva, se eu estiver falando de um ponto de mínimo. Isso aqui é uma discussão que vale para qualquer função, né? Nós, então, estamos imaginando que a condição para que haja um mínimo seja a derivada primeira da função no ponto x igual a x0 igual a zero, o que significa que a força no ponto x0 é igual a zero. É uma condição de equilíbrio. Muito bem, nós sabemos que nós podemos escrever o potencial para um ponto x qualquer por meio de uma expansão em série. Essa série adota o ponto x0 como sendo um ponto de referência importante. Ou seja, nós expandimos a função energia potencial em potências de x menos x0, de forma que o primeiro termo é U de x0, é o que estamos chamando de U0, o segundo termo é mais du dx para x igual a x0, e aqui eu tenho x menos x0 mais d2u
de x2 para x igual a x0, e aqui eu tenho 1 sobre 2 fatorial, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, já que 2 fatorial é igual a 2. E aqui eu coloco x menos x0 ao quadrado. Eventualmente, eu posso considerar mais termos desta expansão em série. Acontece que se eu estiver considerando pequenas oscilações, esses termos aqui, que envolvem potências de x menos x0 ao cubo, à quarta potência e assim por diante, esses termos acabam se tornando desprezíveis se eu estiver considerando movimentos próximos do ponto de equilíbrio. Vamos introduzir agora a constante elástica d2u de x2 para x igual a x0. Nós chamamos essa derivada segunda no ponto de equilíbrio, usualmente denominamos essa constante de K, né, para ficar uma constante parecida com as constantes elásticas de molas e assim por diante. De forma que, se denominarmos d2u de x2 para x igual a x0 igual a K, esse K, sendo o ponto considerado um ponto de equilíbrio estável, né, portanto, é um mínimo na realidade, esse K é positivo, né, o que dissemos antes sobre ser um mínimo. Consequentemente, u de x, eu posso aproximar o potencial como sendo uma constante mais K sobre 2, x menos x0 ao quadrado. Ora, é esse o problema que vamos resolver hoje. É esse o problema. Potenciais tais que eu possa aproximar, e é claro que essa aproximação é boa desde que eu considere movimentos da partícula levando em conta movimentos próximos da posição de equilíbrio, próximo de x0. O que significa que x menos x0 é pequeno. Isso nós levamos em conta aqui na expansão. Deixamos de lado os demais termos da expansão. Esse x0 nós vamos considerar como sendo x0 igual a 0. Eu posso sempre deslocar o meu referencial para esse ponto aqui. Então, o nosso problema hoje é o de estudar o movimento de uma partícula, agora levando em conta a física quântica, quando o potencial é da forma K, ou melhor, a energia potencial é da forma, e eu estou absorvendo também aquela constante, K sobre 2 vezes x ao quadrado. Esse é o problema conhecido como o problema do oscilador harmônico simples, né? Claro que eu posso ter movimento de osciladores que não são tão simples assim. Por exemplo, se eu tomasse aqui o termo em x menos x0 ao cubo, você poderia ter um movimento também oscilatório, mas esse movimento não seria tão simples, né? Ou seja, vamos estudar o caso em que uma partícula está sob a ação de uma energia potencial, ou a partícula é dotada de uma energia potencial, onde a energia potencial se escreve sob esta forma aqui. É claro que aqui estamos falando num caso simples, onde eu estudo um movimento unidimensional. No entanto, não é difícil em absoluto fazer a extensão desse estudo
para o caso tridimensional. Nós não vamos fazer, mas é relativamente fácil fazer isso. Onde, no caso tridimensional, a energia potencial depende de x, y e z, de tal maneira, e aqui eu estou falando de um caso de movimento harmônico simples, que também é relativamente, tem uma análise relativamente simples, tanto no caso clássico quanto no caso quântico, onde o de x, y, z é dado por kx, digamos, vezes x ao quadrado sobre 2, né, mais ky vezes y ao quadrado sobre 2, mais kz vezes z ao quadrado sobre 2. Esse caso também é solúvel no caso clássico, bem como no caso quântico. Ora, esse aqui é um oscilador harmônico, agora em 3 dimensões. Então, é tridimensional. Nós não vamos abordar esse caso, mas posso assegurar que ele não é difícil de ser tratado, uma vez entendido como nós lidamos com esse caso mais simples aqui. Nesse caso, eu tenho um movimento de um oscilador unidimensional. A partícula só se move ao longo do eixo x, e ela se move ao longo do eixo x, de tal forma que a energia potencial é dada por essa expressão aqui.